Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e uma grande satisfação quando a gente se encontra, e sempre nós nos encontramos ao redor da palavra, pois esse é o melhor lugar aonde nós poderíamos nos encontrar para ter comunhão, haja visto que a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo, e temos comunhão uns com os outros ao redor da palavra. E todos nós sabemos que essa comunhão é uma promessa da parte de Deus que seria restaurada outra vez na igreja original, quando a palavra voltasse em todo o seu poder, quando Cristo e a igreja se juntassem aqui no tempo do fim, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 10, que todo o projeto de Deus é reunir a igreja em Cristo, ou seja, retornar ao Éden, aonde havia uma comunhão perfeita entre nossos pais e Deus, o Logos, e o Logos é a palavra. E hoje, efetivamente, nós estamos em comunhão com aquele Logos. Veja, desde que tenhamos comunhão com a palavra, porque a palavra é aquele Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora eu quero trazer um assunto muito importante, baseando-me na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, parte 2, a respeito do principado estar sobre seus ombros. Todos nós que somos crentes nessa mensagem, ou desta mensagem, como quiser, nós conhecemos aquela fotografia do pilar de fogo no ombro do profeta. Aquela foto, ela é profética e ela é reveladora para esta hora que nós estamos vivendo, porque ela está refletindo algo muito importante para esta hora, quando o segundo Adão, Jesus Cristo, estivesse sobre a terra, através de seu corpo, que é a igreja. Todos nós sabemos que no passado Deus juntou o povo ao redor do pilar de fogo, Deus Pai. Depois Deus encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali estava o povo, os discípulos ao redor da palavra, ao redor do Filho. E hoje Deus tem reunido o seu povo em um corpo, pelo poderoso Espírito Santo que em nós habita. Então havia uma obra deixada por Deus para ser realizada aqui na igreja no tempo presente. Uma obra que não pôde ser feita quando ele esteve aqui na terra na primeira vez, mas haveria uma obra que seria feita depois que chegasse as bodas do Cordeiro, não a ceia, as bodas do Cordeiro. Veja, e o segundo Adão estivesse encarnado e ele pudesse tomar o seu corpo e profetizar, veja, a palavra falada, para trazer em ordem a nova criação. Haja visto que Jesus se apresenta à era de Laodiceia como o princípio da nova criação. Então todos os filhos, veja, os filhos que são semente palavra, esses únicos que podem ser redimidos, que deveriam ter sido trazidos pelo ventre da senhora Adão. Se Eva tivesse esperado que Adão chegasse nela, debaixo da inspiração, no tempo certo, no tempo apontado, e ela pudesse esperar a semente palavra falada, a exemplo do que aconteceu em Maria, que recebeu a semente palavra falada, e no ventre dela, veja, havia uma semente eleita, e a palavra encontrou a palavra, veja, e ali então pôde aparecer em cena Jesus Cristo. A exemplo dele, cada um de nós teria aparecido em cena lá em Gênesis, através do ventre da senhora Adão, porque Eva não é o nome original dela. Eva é o nome de uma mulher caída, mas se ela tivesse permanecido fiel ao seu marido, ela seria chamada até hoje de senhora Adão, porquanto ela era parte dele, ela estava nele e foi tirada dele. Deus não fez um outro monte de barro, Deus tomou do próprio corpo, do mesmo material de Adão, e formou sua companheira. Então Deus dá a um homem uma companheira para que o homem possa se reproduzir. Da mesma forma, o Senhor, nosso Deus, deu a Jesus Cristo uma igreja
para que ele pudesse reproduzir-se através dela. Então, no Calvário, quando o segundo Adão foi colocado para dormir, Deus tirou do seu lado água e sangue. Com que propósito? Tirar o maior mistério. Veja, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, de acordo com a profecia. Veja, a sua noiva que estava dentro dele, e ela agora pôde ser manifestada. Ela é a semente palavra falada. Veja, durante 7 eras, ele veio formando o seu corpo, ele veio formando o seu templo, e a exemplo do templo de Salomão, que demorou 7 anos, também o Senhor Jesus edificou o seu templo, a Nova Jerusalém, em 7 eras. E lá atrás, quando o templo estava pronto, veja, Deus em forma, ou melhor, atrás de uma nuvem, veio se abrigar atrás do véu. Da mesma forma que, depois que a igreja noiva estava manifestada sobre a terra, veja, o templo edificado em 7 eras, ele desceu, escondido atrás de uma nuvem, e veio se abrigar, agora, através de um véu de pedras humanas, e ali ele está escondido, em seu templo, que é a igreja. Por isso prega o profeta: eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Do que ele está falando? Aquele templo cortado, sem mãos. Veja, daquelas pedras cortadas sem mãos. Veja, Salomão edificou o templo debaixo de um silêncio, não se ouviu o som de um serrote, nem o som de um martelo. Da mesma forma que ele tem edificado sua igreja, debaixo de um silêncio. E agora, depois de 2000 anos, ele desce à terra, Mateus 25, e ele vem agora para juntar a cabeça com o corpo. Veja, marido e mulher, voltando ao Éden agora, o milênio, que é o Éden restaurado. Veja, mas ele veio agora para se reproduzir. Por isso a igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, e ele, Jesus, é chamado de a semente da mulher. Ora, veja, Jesus formado no ventre da igreja. Por isso temos uma igreja, uma mulher grávida em Apocalipse 12. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. A lua estava debaixo dos seus pés, mas ali estava a Senhora Jesus Cristo, formada depois de 7 eras. Então, depois de 7 eras, ele desce agora em forma de um pilar de fogo, para vindicar a mensagem, para provar que ali estava o Logos, que não era apenas um profeta, era Deus agora em forma de um Espírito Santo em sua igreja. Veja, então ele aparece em carne humana, de acordo com a profecia. Como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então aquele mesmo ser, aquele mesmo Deus que Abraão chamou de Elohim, ao qual Abraão lavou os pés dele e o adorou. Ele desce para ter comunhão com a semente real. Logo depois que ele desce, Abraão e Sara são transformados e puderam então receber o filho. Da mesma forma a igreja, aqui no tempo do fim, ela passa por todo esse processo para cumprir a profecia. Então, no livro, na era de Filadélfia, Jesus se apresenta como tendo a chave, veja, a chave da casa de Davi. E aqui no livro de Isaías, capítulo 22, veja: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, versículo 22, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então o profeta disse que a importância dessa chave, veja, está na posição em que ela é colocada. Ela não está em sua mão, ela não está em seu pescoço, ela está em seu ombro. E o ombro refere-se ao corpo. Por que razão ela foi colocada no ombro? Veja, isso não tem nada a ver com a sua peregrinação na terra em sua primeira vida, disse ele, mas tem a ver com Jesus após a sua ressurreição, andando no meio da igreja. Mas na mensagem, a palavra falada é semente original, a partir do parágrafo 157, ele abre um grande mistério. O segundo Adão, Jesus Cristo, atrás de uma pele humana, atrás de um vaso de barro. Veja, ele veio se abrigar dentro do seu templo. Como no passado, no templo de Salomão, ele veio se abrigar atrás do véu. Mas quando ele desce nessa nuvem, em 63, ele veio agora abrigar atrás do véu de carne humana da sua igreja.
Veja, ali está ele, o segundo Adão. Por isso o principado aparece sobre o ombro do profeta, que é um membro do corpo efetivo da igreja, e ele faz isso para abrir um grande mistério, porque nós estávamos aguardando que retornasse para nós o poder da palavra falada para criar os filhos prometidos de acordo com a profecia. Então veja, você diz agora, irmão Brana, espere um minuto, você fala a respeito do Espírito de Cristo estar sobre, veja, a Bíblia diz que estaria, ou seja, sobre a igreja. É isto correto? Isaías 9,6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Veja, e seu reino não terá fim. E o principado está sobre o quê? Sobre os seus ombros, que é parte do seu corpo. Aquele é seu corpo, não é? Seus ombros e seu corpo. Onde está o principado na terra? Em seu corpo. Já visto que a Bíblia fala que os santos julgarão a terra, não é isso correto? Paulo disse: ousa algum de vós ir a juízo com outro e não diante da igreja? Isto é, ou isto é correto? Os santos julgarão a terra. Então o principado está sobre o quê? Sobre os seus ombros, seu corpo. O principado sobre seus ombros, que é uma parte do corpo. O que é isso? O que é isso? Pergunta o profeta. É sua força terrestre, a força de Deus em sua palavra feita carne. Aí ele acrescenta: em seu corpo aqui na terra, a igreja, fazendo isso acontecer. Não vai ser razão que cada servo verdadeiro de Deus é rejeitado, ele é maltratado, colocado para fora, mas Jesus disse: quem recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Veja, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Então Deus, operando sua vontade, operando sua palavra, veja, reprofetizando de acordo com a Bíblia, para trazer os filhos da promessa, os que crerão na verdade da palavra, que crerão na mensagem, esses que recebem essa mensagem como sendo as 7 vozes dos 7 trovões. Veja, 7 trovões é a voz de Deus para trazer agora a igreja genuína, verdadeira, que receberia a palavra em todo o seu poder. Meu irmão, reflita nisso, medite, deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.